Você já percebeu que o silêncio da noite parece aumentar o barulho da nossa mente? O corpo está cansado, mas os pensamentos continuam. Uma conversa que poderia ter sido diferente. Uma decisão que ainda não foi tomada. Uma preocupação com o futuro. Um erro do passado. E sem perceber, você passa vários minutos, ou até horas, preso dentro da própria cabeça. O mais curioso é que quanto mais você tenta parar de pensar, mais pensamentos aparecem. Por quê? Será que nossa mente realmente está tentando resolver esses problemas? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo? Durante milhares de anos, o cérebro humano aprendeu que antecipar perigos aumentava as chances de sobreviver. Perceber um predador antes dos outros. Encontrar abrigo antes da tempestade. Imaginar o que poderia dar errado. Tudo isso fazia sentido. Era uma forma de proteção. O problema é que o cérebro continua usando esse mesmo mecanismo, mesmo quando os perigos mudaram. Hoje, ele tenta prever uma entrevista de emprego, uma conversa difícil, uma conta para pagar, uma mensagem que ainda nem chegou. Ele acredita que, se pensar o suficiente, vai conseguir evitar qualquer problema. Mas existe um limite. Chega um momento em que pensar deixa de trazer clareza e passa apenas a consumir nossa energia mental. É nesse momento que refletir deixa de ajudar e começa a se transformar em ruminação. Existe uma diferença importante entre refletir e ficar preso nos próprios pensamentos. Refletir é procurar uma direção. Pensar demais é caminhar em círculos. Na psicologia, isso recebe o nome de ruminação. É quando repetimos os mesmos pensamentos, sem realmente encontrar uma solução. É como sentar em uma cadeira de balanço. Você faz movimento, gasta energia, mas continua exatamente no mesmo lugar. Quanto mais alimentamos determinados pensamentos, mais importantes eles parecem. E muitas vezes, o problema cresce apenas dentro da nossa mente. Talvez você já tenha vivido isso. Você envia uma mensagem, os minutos passam e a resposta não chega. Então aparece o primeiro pensamento. Será que fiz alguma coisa errada? Pouco depois, surge outro. Talvez esteja bravo comigo. Em seguida, a mente já começa a imaginar situações que nunca aconteceram. Horas depois, a resposta chega. A pessoa apenas estava ocupada. Percebe o que aconteceu? Nós não sofremos apenas pelos problemas reais. Muitas vezes, sofremos pelas histórias que nossa própria mente inventa. Existe outro detalhe interessante. Nosso cérebro não gosta de incertezas. Quando faltam informações, ele tenta completar os espaços vazios. Criamos explicações, imaginamos conversas, antecipamos acontecimentos, tentamos controlar um futuro que ainda nem existe. Só que existe uma verdade importante. Nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser controlado. E aceitar isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Porque existe uma enorme diferença entre se preparar para um problema e viver como se ele já tivesse acontecido. Então, como recuperar o controle da própria mente? O primeiro passo não é tentar impedir os pensamentos. Isso quase nunca funciona. O primeiro passo é perceber quando você entrou no ciclo da ruminação. Quando percebemos o que está acontecendo, deixamos de agir no automático. Depois, faça uma pergunta simples. Existe alguma ação que eu posso realizar agora? Se existir, dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Uma ligação, uma conversa, uma anotação, uma decisão, porque a ação interrompe um ciclo que o pensamento sozinho costuma alimentar. Mas se não existe nenhuma ação possível, talvez seja a hora de soltar aquilo que está fora do seu controle. Isso não significa desistir, significa usar sua energia naquilo que realmente pode transformar. Existe uma enorme diferença entre carregar um peso e aprender
quando é hora de colocá-lo no chão. Outra prática simples e muito poderosa é escrever. Quando um pensamento permanece apenas na mente, ele parece muito maior. Mas quando vai para o papel, ganha forma, fica mais claro, mais organizado. E muitas vezes, percebemos que ele não era tão grande quanto imaginávamos. Existe uma ideia que pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua mente. Nossa cabeça produz milhares de pensamentos todos os dias. Alguns são úteis, outros nascem do medo, da ansiedade ou da insegurança. Ter um pensamento não significa que ele seja verdadeiro, e muito menos que precise controlar suas escolhas. A verdadeira liberdade não está em controlar todos os pensamentos, está em escolher quais deles merecem a sua atenção. Porque aquilo que alimentamos cresce, e aquilo que deixamos passar perde a força. Então, da próxima vez que sua mente começar a criar dezenas de cenários, pare por um instante, respire e faça uma pergunta: estou resolvendo um problema ou apenas alimentando uma preocupação? Essa simples pergunta pode mudar completamente a direção dos seus pensamentos. Porque paz não significa viver sem dificuldades. Significa aprender a não permitir que as dificuldades controlem quem você é. Grandes mudanças não acontecem de uma única vez. Elas começam quando escolhemos um pensamento melhor, uma atitude melhor, uma decisão melhor. Um dia de cada vez. É assim que acontece o verdadeiro crescimento gradual. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal.